Olá a todos, sou Martim Pino. Agora vamos tratar sobre a suspensão do contrato de trabalho por motivo lícito atribuível ao empregado. Motivo lícito. Então vamos para um caso de suspensão nesse sentido, que justamente é sobre a greve. Ou seja, o trabalhador pode participar de greve, obviamente é um direito fundamental. Inclusive, está no artigo 7º da Lei da Greve, 7.783, de 89, que fala o seguinte: observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende, já falamos sobre o conceito de suspensão, que não tem direito ao recebimento de salário. Então, justamente observadas as condições previstas nesta lei, a participação em greve suspende o contrato de trabalho, devendo as relações obrigacionais durante o período ser regidas pelo acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da Justiça do Trabalho. E o parágrafo único fala o seguinte: é vedada a rescisão do contrato de trabalho durante a greve, você não pode haver demissões. Então, bem como a contratação de trabalhadores substitutos, exceto na ocorrência das hipóteses previstas nos artigos 9 e 14. Então, obviamente que essa suspensão do contrato de trabalho por motivo lícito atribuível ao empregado, ou seja, o empregado ele pode fazer greve, é um direito fundamental. Então, só que acaba acontecendo uma suspensão do contrato de trabalho, ele não vai receber o salário, né? Então, e não pode ser demitido durante a greve. Muito importante também salientar isso. Então, sobre essas hipóteses, né, também do artigo 9 e 14, que fala justamente vedada a contratação de trabalhadores substitutos, exceto nas hipóteses nesses artigos. Então, é o seguinte: ou seja, durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal, ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de assegurar os serviços cuja paralisação resulta em prejuízo irreparável justamente pela deterioração irreversível de bens, máquinas, equipamentos, bem como a manutenção daqueles essenciais para a retomada das atividades da empresa, quando da cessação do movimento. Então, justamente, ou seja, é vedada a substituição de trabalhadores, mas é possível, sim, haver uma substituição, justamente, de trabalhadores, ou seja, contratar trabalhadores para substituir aqueles que estão fazendo greve, sempre e quando, né, seja necessário para a manutenção de máquinas ou de bens que, caso fiquem paralisados, possam quebrar, possam estragar, e que sejam essencial, inclusive, para o funcionamento de uma empresa. O exemplo típico, neste caso do artigo 9 da Lei da Greve, é, por exemplo, numa usina nuclear. Imagina, tem que haver uma substituição de trabalhadores numa greve, por exemplo, em trabalhadores numa usina nuclear. E o Brasil tem usinas nucleares. Então, é muito importante salientar isso. E o artigo 14, né, fala o seguinte, da própria Lei da Greve, né? Constitui abuso de direito de greve a inobservância das normas contidas na presente lei, bem como a manutenção da paralisação após a celebração do acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho. Então, muito importante isso. Ou seja, se acontecer um acordo ou uma convenção ou a Justiça do Trabalho determinou acabar com a greve, essa greve não pode continuar. Caso contrário, vai ser considerada ilegal. Inclusive, até o sindicato pode até sofrer multas caso continuar. Normalmente acontece isso quando a Justiça do Trabalho determinar a suspensão da greve. Então, se os sindicatos não aderirem à decisão, por exemplo, da Justiça, ou simplesmente não cumprirem os acordos ou convenções, então essa greve pode ser considerada ilegal. Então, justamente, aí temos que ver essas questões também. Então, eu já agradeço a atenção de vocês e agora vamos para o próximo vídeo.